Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um episódio do Saeng Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e continuo sendo responsável por conduzir essa conversa quinzenal que tem como objetivo trazer informações e transparência sobre tudo o que acontece no nosso sindicato. Além, é claro, de tirar as dúvidas dos auxiliares administrativos da educação. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com o seu colega. Em nosso terceiro episódio do Saeng Podcast em 2026, vamos falar sobre a importância dos benefícios que os auxiliares de administração escolar têm em serem associados do sindicato. Também vamos conversar sobre os principais eventos esportivos que o Saeng organiza anualmente, a 7ª Corrida de Rua e a 17ª Copa de Futsal. E para a gente falar sobre esses assuntos tão relevantes, recebemos na mesa o diretor tesoureiro e responsável pelo Centro de Cadastro de Filiados, o nosso SECAD, Emerson Neiva. Tudo bom, Emerson? Tudo bem, joia. Seja muito bem-vindo à nossa mesa. Obrigado. Mais uma vez. E também recebo ela, a diretora de Saúde e Esportes do sindicato, Cristiane Melo Lacerda. Parece que foi ontem que você veio aqui, Cris? Parece mesmo, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. E para a gente começar a nossa conversa, a gente já vai direto no assunto principal do podcast de hoje, que é a nossa luta salarial, né? A importância das pessoas serem sindicalizadas ao Saeng, dos trabalhadores da educação, fazerem essa força, nos darem esse apoio para a gente conseguir ter força nas mesas de negociação. E muitas pessoas ainda enxergam o sindicato apenas como uma entidade de luta salarial e distribuição de bolsas de estudo. É isso que nós vamos desmistificar aqui, certo, Emerson? Correto, Felipe. Realmente a gente tem com essa questão da luta salarial e da bolsa, a gente não pode minimizar, né? São pontos importantes que o sindicato fornece, mas o sindicato ele tem um apoio jurídico muito grande para o trabalhador. A gente tem uma briga muito grande para não perder direitos que foram com brigas anteriores e que foram dificilmente adquiridos, e também para que a gente possa adquirir novos direitos, que a gente possa ter esse ganho. Então, assim, a luta salarial ela é importante, a gente sabe para o trabalhador que isso é muito importante para ele no dia a dia, mas esse fortalecimento da categoria, essa briga por não perder direitos, que a gente tem perdido muito, o trabalhador, em forma geral, tem perdido muito direito. Então, isso é um papel muito importante do sindicato. Perfeito. E aí, a gente podendo falar sobre isso, né? Quais são hoje os principais benefícios que o associado tem acesso imediato, assim, quando ele se filia ao sindicato? Então, Felipe, assim, hoje o Saeng, a gente preza muito por poder possibilitar que a nossa categoria, que eles tenham vários benefícios ao sindicalizar. Então, a gente vai ter ali consultas médicas que ele pode estar solicitando, até que a Cris está aqui, que pode falar isso com mais perfeição. Tem o apoio psicológico, que é lá no sindicato mesmo, o apoio nutricional também, que hoje a gente sabe que são 2 fatores importantes pelo nível de vida, pelo estresse que a gente está levando. Então, ter uma alimentação de maior qualidade, ter um cuidado com a cabeça, que a gente está vendo aí que isso tem impactado muito. A gente tem atendimento odontológico com um custo menor para o nosso associado, isso assim, ajuda muito. O atendimento jurídico gratuito, né, que a gente tem para a nossa classe. A classe em geral, desde que a pessoa não tenha feito oposição, o jurídico ainda vai dar esse apoio para ela. Independente, inclusive, dela ser filiada, né? Sim. E como é que você enxerga a diferença entre o trabalhador sindicalizado e o não sindicalizado quando surgem os principais desafios que a gente enfrenta na nossa categoria? Então, aí a gente vai lá nesse ponto que eu já falei, que é o nosso departamento jurídico, né? Que nós temos, assim, as nossas advogadas lá que são muito competentes. Vai à frente lá a diretora Rogerlan, tem muitos anos, aí já foi até presidenta nossa aqui do Saeng também. Esse apoio do jurídico, ele é fundamental para que a gente possa realmente manter esses direitos, manter, às vezes, alguma perseguição que você está tendo, algum assédio que você teve. E esse apoio lá do jurídico, ele
ele não precisa ser nominal. O trabalhador ele pode encaminhar um e-mail para o departamento pedindo para resguardar a pessoa dele, que isso vai ser averiguado pelo departamento. A gente que faz o atendimento também muito da categoria dos trabalhadores. Quando chega dúvidas ou solicitações lá no nosso Instagram, a gente sempre encaminha muito para eles e normalmente, assim, quase 100% das vezes já resolve o problema que o trabalhador estava tendo, ou pelo menos é investigado, né? Porque Sim. Algumas vezes é uma denúncia mesmo que o trabalhador precisa fazer para se proteger de alguma coisa que esteja acontecendo na instituição onde eles trabalham. E Emerson, como que a filiação fortalece o sindicato para essas negociações coletivas e possíveis conquistas futuras? Então, Felipe, a gente, ao longo desses últimos anos, nós perdemos muita força do poder do judiciário. Então, muita coisa nós fomos perdendo. E a maneira que nós temos hoje de fortalecer, de brigar pelos direitos, de adquirir mais direito, é através da união. Então, assim, somente se a nossa classe estiver unida, que a gente vai conseguir adquirir mais direitos, acho que principalmente preservar os nossos que nós já conquistamos aí com lutas no passado. Então, assim, hoje é muito fácil essa filiação, Felipe. Até mesmo pelo sistema, por e-mail, as meninas do SECAD, elas estão muito à disposição lá para poder ajudar a pessoa que tem mais dificuldade, dar orientação, quais são as documentações necessárias. Certo. E assim, e vamos falar também agora também desses benefícios, né, das vantagens que tem ser filiado. E de que forma que você vê os convênios de saúde e as parcerias, você falou no início, né? E as parcerias com prestadores de serviço, porque isso acaba ajudando também no orçamento do trabalhador, né? A gente sabe que a nossa classe, a maioria, grande parte da nossa classe, trabalha ali próximo do piso salarial, que é próximo do salário mínimo. Então, querendo ou não, tudo isso que ajuda nos custos para a pessoa ter um atendimento que é gratuito, para a pessoa ter um plano de saúde com um desconto, com um preço especial, tudo isso ajuda também nesse orçamento, né? Sim, e muito, viu, Felipe? E a gente tem aí hoje um atendimento, tanto aqui na região metropolitana quanto nas regionais, dessa parte da assistência médica, de consultas, que o trabalhador não paga. É lógico que a gente não consegue fornecer aí 3, 4 consultas para cada trabalhador, para cada associado nosso. Mas uma média de uma consulta, 2 consultas, quando a coisa dá uma apertada, a Cris, mais os diretores das regionais não consigo dar. É interessante, eu queria até fazer uma consideração, né? Que quando a gente inicia aqui o nosso bate-papo, a gente fala dessa força sindical, né? Se fosse tão somente isso para continuar essa questão daquilo que já foi conquistado, né? Eu costumo dizer isso e falo também que quando eu entrei, né, nessa área de auxiliar de administração escolar, primeira coisa que eu procurei saber, né, como que eu conseguia estudar. E eu vi que era através do sindicato. Eu me filiei, né, e mesmo depois terminada a minha primeira graduação, eu continuei filiada, porque eu sabia que a minha contribuição iria favorecer outros que estariam chegando, né? Então, quando a gente fala dessa demanda, dessa conquista toda, dos benefícios, se tão somente nós tivéssemos apenas essa luta sindical, porque quando a gente entra para o sindicato, não sei se foi essa percepção que o Emerson teve, depois de estar fora da escola, estar dentro do sindicato e ver a realidade, a luta, a negociação, estar de frente com aquele que a gente busca negociar e não perder os direitos, o quanto isso para nós tem um imenso valor, Felipe, sabe? Dar continuidade àquilo que foi conquistado. E o SAMG, mais do que isso, né? Ele busca um benefício além, como o Emerson mesmo disse, né? Hoje a gente tem uma categoria, um poder aquisitivo que não favorece tanto, às vezes, ter um convênio com os pais, Emerson. Pensa. Hoje é muito difícil, né, Felipe? Pela idade dos nossos pais, por tudo, o convênio é um convênio caro. Não dá para a gente favorecer, assim, de forma muito... nosso desejo, e o meu pedido é sempre esse, né? Eu estou sempre fazendo os pedidos para a diretoria. Vamos liberar, vamos tentar para poder alcançar mais pessoas, né? Mais pessoas da família. Esse associado está na escola e ele pode levar o pai para fazer um acompanhamento médico que às vezes para ele fica mais difícil, dependendo da especialidade, pela demora que às vezes pode ter na rede pública, né?
Eu acho que é um pouco disso assim que a gente pensa. No ano passado, no final do ano passado, a Jéssica veio participar do programa e ela falou, inclusive, que hoje a gente tem 100% de ocupação das aberturas, né, de horário para atendimento, seja nutricionista, seja psicologia, e também o que a gente oferece das consultas gratuitas, né? Sim. Então, assim, a gente não tem dúvida de que é um sucesso, é uma baita vantagem, né? Porque como é que funciona, Cris? Os associados, eles ligam lá no sindicato para agendar? Como é que é essa questão das... Olha, nós temos muito cuidado com essas solicitações de pedido de consultas, inclusive no site está bem descrito, mas às vezes a gente entende também que na correria o pessoal fica um pouco desmotivado a fazer toda aquela leitura e tal. Então, o nosso associado, ele entra em contato com uma das 3 clínicas. Por que 3 clínicas? Porque essa diretoria decidiu colocar mais clínicas para alcançar questão de região mesmo, né? Um que mora numa região, mas trabalha em outra. Então, às vezes, para ele, o deslocamento para fazer uma consulta. Então, tá lá direitinho no site, tanto o contato quanto o endereço. Ele liga e ele pergunta, tem a especialidade tal, para que dia que é? E, em seguida, ele encaminha um e-mail para consultas médicas. Também está descrito direitinho no site qual que é esse e-mail. E aí, ele vai solicitar uma guia de atendimento. Diante desse momento, ele tem que deixar tudo muito bem explicado. O nome, o CPF dele, qual que é a especialidade, se é para ele a consulta, se é para algum dependente, né? E aí ele vai deixar muito bem claro onde, qual é a clínica, qual horário. E aí, diante disso, a Jéssica que faz esse levantamento com muito cuidado, ela emite uma guia e essa guia vai ser compartilhada com o nosso associado e com a própria clínica. Mas é interessante que o nosso associado vá para a clínica com a guia, seja ela no telefone, se ele conseguir imprimir também é bom, que ele já chega e já faz mais rápido. Chegando lá, ele apresenta a guia e aí o atendimento dele é gratuito. Né? Perfeito. Ok? Certíssimo. E Felipe, só para a gente dar uma continuidade nessa questão das filiações, o interessante assim que a gente tem tido uma procura muito grande de filiação, sabe? Sim. Então a gente tem filiado numa média aí de 1.800 novos associados por ano. O grande problema disso, hoje nós devemos estar em torno de 8.100, 8.200 associados. O grande problema é o número muito grande de demissões que a gente sempre tem e até mesmo pela questão do salário, que o Felipe falou muito bem, né? O nosso primeiro piso, ele é muito próximo do salário mínimo. As pessoas acabam saindo para outro ramo. O mercado consegue tirar muito fácil esses profissionais das escolas, né? Infelizmente. Por conta que é muito isso. É um mercado que, como ele não valoriza tanto o trabalhador, né? Os patrões não valorizam tanto esse trabalhador, ele acaba sendo mais interessante outras funções. O Bizarre, quando ele vem aqui, ele sempre fala assim, a gente consegue perder profissional até para a caixa de supermercado. E aí você vê o impacto que é isso, né? Afinal de contas... E eu acho que é isso que o SAEMG chega com uma vontade muito grande. Valorização do profissional. Valorizar, né? Esse profissional, porque ele tem a possibilidade de ter o estudo, que é fantástico, né? Na nossa convenção coletiva, né, Emerson? Fantástico ter a possibilidade de estudar, do filho estudar numa escola legal, né? O esposo, a esposa, que seja. E a gente vem com esses outros benefícios, dizendo para ele, porque muitas vezes o associado fala assim, mas eu não estudo mais, né? Então, não... Mas aí a gente vem com essa gama e com essa quantidade de benefícios, e a gente está sempre buscando, assim, o que faz sentido para esse meu filiado, para esse associado, no contexto dele. Né? Exatamente. E entre um dos benefícios que a gente até fala, que esse é para todo mundo, né, a assistência jurídica, que ela é gratuita e talvez um dos benefícios mais importantes, se não o mais importante que o sindicato presta para todos os trabalhadores, né? Como o Emerson falou, não é só para quem é sindicalizado. Em quais questões que isso aparece para o trabalhador? Porque a gente fala assim, enquanto a pessoa não precisa, ela não dá valor. Então, quando que essas pessoas podem usar o auxílio jurídico lá do sindicato? Bem, Felipe, em qualquer momento o trabalhador ele pode estar requisitando essa ajuda no jurídico. Né? Uma coisa que é ser muito clara, que a gente
Infelizmente, se a pessoa fez a carta de oposição, a gente não vai ter esse atendimento com ele, porque ele tem um Ele entendimento escolheu, que né? ele escolheu que não precisa do sindicato, né? Mas se a pessoa se sentiu perseguida, se ela achou que ela teve um assédio moral, ou então que até mesmo que ela está com um pagamento errado dela, as meninas vão fazer o cálculo para ela, ou nós já tivemos algumas questões de férias que tentaram remarcar férias de funcionário com um dia antes que ele ia sair das férias. Então, qualquer momento que a pessoa sentir, ela pode procurar o jurídico, ela vai ser muito bem atendida lá. Até mesmo para dúvida, né? Se sentiu Sim. lesada, não tem certeza, consulta o jurídico para ter certeza se está se está tudo certo perante a lei, né? Isso. E outra vantagem é o fundo de amparo, né? Que é um complemento previdenciário e auxílio funeral que é muito pouco conhecido. Você consegue explicar para a gente como é que ele funciona e por que ele é tão importante? Sim. Então, Felipe, o fundo de amparo acho que é muito importante, porque é um momento que nós, né, que todos nós podemos ir, que a gente está afastado da nossa. Então, a gente vai para o INSS, e aí, quando a gente vai para o INSS, a gente sabe que a gente tem uma redução do nosso salário. E, às vezes, é um momento que você precisa comprar mais remédio, que você não pode ter aquela redução salarial. E aí, o fundo de amparo é justamente isso. O trabalhador ele entra com a solicitação do sindicato, ele tem direito a 3 meses de complementação do salário dele. Ou seja, aquilo que foi reduzido no INSS, o sindicato ele vai complementar durante 3 parcelas por ano. Então, assim, é um momento que aquilo ali vai estar ajudando ele, seja para comprar um remédio ou alimentação na casa dele, porque ele está afastado e teve o salário reduzido. O auxílio funeral, que é uma coisa que a gente não quer usar nunca, né, mas que a gente sabe que todos nós, um dia nós vamos, que a gente precisa deixar informado isso para a nossa família. Porque é um momento difícil da vida, que às vezes nos pega desprevenido e que tem esse auxílio lá para esse momento difícil do funeral, do enterro do nosso associado. Não, perfeito. E aí, um outro que a gente até começou a falar, outra vantagem, outro benefício que o sindicato oferece para todos os seus associados, são os atendimentos psicológico e nutricional gratuito na nossa sede. Isso é um grande diferencial, né? Como é que isso impacta na vida do associado? E aí eu vou começar com a Cris, que eu acho que a Cris entende muito bem desse assunto, né, Cris? Sim, como você mesmo disse, né, da outra vez que a Jéssica veio, ela pontuou isso. Nós temos, assim, a doutora Karen, né, que já está há um tempo com a gente como nutricionista e agora como psicóloga, atendendo os nossos associados e também os dependentes. E fora o atendimento que está acontecendo dentro do SAMG, esses atendimentos são feitos lá dentro. E é tão legal receber o associado lá, né? Chamar ele para tomar um café e tal, assim como o odontológico. Nas 3 clínicas, nós também temos essas especialidades. E eu vou te falar, o boom de atendimento é o atendimento psicológico. Tanto dentro do SAMG como nas clínicas, né? Então, da mesma forma que a gente faz a solicitação para as clínicas, a gente direciona também esse pedido via e-mail no Consultas Médicas e tem sido, assim, excelente. O que eu acho mais interessante é que nós não havíamos feito tanta divulgação ainda e os próprios associados dentro da escola, alguns me ligavam, né, tentando entender um pouco sobre esses atendimentos e falavam, não, mas eu quero com a doutora Karen, por favor, porque eu sei que é aí dentro, para mim tá próximo, e a minha colega já está fazendo atendimento. Então, assim, eles mesmos têm feito essa divulgação um com o outro e tem sido, assim, excelente. Por isso, tão importante as filiações. E tão importante que permaneçam, né? O pessoal filiado mesmo não estando utilizando no que diz respeito à questão da bolsa ou o que seja. Isso né? também, Emerson, representa uma economia real para todos esses trabalhadores, né? Afinal Sim. de contas, você está sendo bem cuidado e sem precisar gastar nada, né? E assim, Cris, eu não sei se eu fico triste ou feliz com essa demanda do psicológico, sabe? Porque, assim, a gente sabe que a psicologia, há um tempo atrás, era a coisa que era deixada de lado, né? Ninguém tinha. Então, eu não sei se foi uma mudança de consciência da população ou se foi porque realmente a coisa está apertando. A gente sabe que esse estresse do dia a dia, que essa vida louca que a gente está levando, as coisas só estão
piorando, né? Acredito que seja um pouco dos dois, né? Isso. O mundo pede e as pessoas estão se conscientizando que isso não é um problema. Porque eu acho que é o grande tabu do tratamento psicológico, é muito que as pessoas falam, não, isso é uma fraqueza. Não, não é uma fraqueza. Não é uma fraqueza. Não é. Ao contrário, você tem que estar forte para não ter esse problema, para não ter nada ali E mental. é isso mesmo, Felipe, que você falou, é um pouco dos dois, né? Claro que há uma diversidade de opiniões aí, mas eu consigo enxergar isso, porque eu também sou psicóloga e dentro dos meus atendimentos eu identifico isso, né? Pessoas que estão na busca por uma questão de sofrimento, alguma outra, né, que seja, mas pessoas que desejam, né, caminhar com a terapia, por fazer bem, pelo autoconhecimento. E então, assim, tem de tudo um pouco, né? E o que é muito bom é ver essa busca, não ficar, né, se omitindo, buscando de uma outra forma, mas buscar melhorar, buscar estar bem e estar ali dentro do SAI um ambiente legal, um ambiente muito gostoso, que foi preparado. Essa diretoria, inclusive, nós tivemos uma reforma lá, né, Emerson? E, então, assim, um ambiente muito gostoso para que receba aí o associado, né? Ok? Não, mas é muito isso, né? A gente está trazendo várias vantagens, vários benefícios que os associados têm. E aí, Emerson, até para a gente encerrar essa parte da nossa conversa, para quem ainda está em dúvida, por que vale a pena associar hoje e também como fazer isso? Porque eu sei que é muito simples também, né? Então, Felipe, fora todos esses benefícios que nós já falamos aqui, da assistência médica, jurídica, odontológica, psicológica, nutrição, Fundo de amparo, auxílio funeral, e temos vários outros convênios também aí, Sim. com o escritório de advocacia, com dentistas, então não para aí. O principal, gente, é o fortalecimento da nossa categoria. Isso. É a gente ter força para poder brigar pelos nossos direitos. Então, assim, quanto mais forte nós tivermos, quanto mais apoio nós tivermos por trás dessa diretoria, mais a gente vai conseguir sentar na cadeira com os patrões e discutir com eles o que nós realmente queremos. Antigamente a gente falava muito que a união não faz só açúcar, ela faz a força também, né? Então é justamente disso que a gente precisa nesse momento. A classe precisa estar unida. E o princípio básico do sindicato é esse, é a união entre a classe trabalhadora para que a gente possa estar brigando. Então, gente, a filiação, ela é muito tranquila, ela pode ser feita diretamente pelo site. Lá no site nós tivemos uma reformulação no nosso site, ele está muito tranquilo, tem a aba lá de filiação, lá você consegue acessar, mandar todos os documentos necessários, as meninas vão entrar em contato se ficar faltando algum documento, ou pode ligar direto lá no SAENG também, e que elas vão transferir para o SECAD, que é o nosso setor de filiação, e elas vão dar toda a instrução e toda a ajuda, e pode ser feito pessoalmente também. Vai ser um prazer, como diz a Cris, recebê-los lá para tomar um café com a gente e fazer essa filiação. Eu quero até completar, Felipe, porque os dados que o Emerson traz desse aumento de filiações, né, e muitos têm procurado, sabe, Emerson, muitos trabalhadores que estão entrando nas escolas e aí me procura, porque eu passo o telefone e podem continuar, eu acho fantástico, excelente. E as meninas têm tido, né, muito cuidado, eu toda hora bato lá, gente, né, você vai me xingar, prioriza essa aqui para mim, tô esperando lá, aí Sabrina olha, Didi olha para mim, né, as meninas, a Day, a Stephanie, são excelentes, muito cuidadosas, e eu não poderia deixar de falar, porque eu falei da Jéssica, eu tenho que falar da Penha, que trabalha com a questão dos convênios que nós buscamos, que nós temos um desconto muito legal para quem é associado. Então, às vezes não tem algum serviço daquilo que o SAI possa oferecer diretamente, mas a Penha está sempre muito empenhada em buscar os serviços, né, diversos. Se você entrar no site, tem tanta coisa lá. E aí você, né, apresenta, fala que você é SAEMG, se precisar de uma declaração, as meninas vão fazer para você, e você tem um desconto diferenciado. Não, perfeito. Okay? É isso mesmo, é imperdível, né? Assim, a gente costuma falar que já é o suficiente o fato de você ajudar a categoria, já é suficiente você ter o aparato jurídico, já é o suficiente você ter o benefício de bolsa.
mas olha o tanto de coisa que você também pode usufruir sendo associado do sindicato, né? E aí, outras coisas, né? A gente falou muito dessa área de serviços, né? Sim. E aí tem o outro lado também, né? Afinal de contas, quem é associado pode participar dos eventos, né? Sim. E a gente, no último podcast, e hoje a gente vai trazer mais alguns detalhes, né? O ano começou com tudo, e a gente, como manda a tradição, a gente tem 2 eventos esportivos já nesse início de ano, nesse primeiro semestre, que são talvez os de maior sucesso, que são a corrida de rua, que é uma comemoração do aniversário, Sim. junto com a nossa Copa Side Futsal. E aí vamos começar pela corrida, Cris. Como que surgiu essa ideia, né? Igual eu falei, é uma comemoração do aniversário de fundação do sindicato? Sim, eu vou começar dizendo o que eu falo quase sempre nos podcasts, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, a gente quer diversão, a gente quer arte. Acho que o Titãs, uma hora, eles vão me convidar para fazer parte. O marketing dele você já está fazendo. Eu já faço, porque eu sou super fã. E é isso mesmo, e é isso que eu falo dentro da minha casa, né? Tipo assim, que bom que a gente está preocupado com a questão da saúde, mas a gente quer dar um momento de descontração, né? E a corrida de rua do SAIMG é um momento muito gostoso, muito legal. Nós estamos indo para a 7ª corrida. Este ano nós estamos querendo fazer algumas coisas interessantes, mas vai saber quem se inscrever e estiver lá. Mas o que é de sempre mesmo, aquela concentração, e é para categoria. Ano passado nós fizemos isso e colocamos para categoria. A gente fazia para quem era filiado e tal, mas não, vamos abrir para todo mundo, sendo aqueles, né, não estão aptos quem já fez a oposição, né? E aí é a categoria toda unida num dia, né, num domingo, e sempre com muito sol. É muito legal isso, né? Sempre o clima muito gostoso. E colore as ruas ali de Isso. Santa Teresa, porque a largada e a chegada é sempre na porta do sindicato. Né? Isso mesmo. E eu acho que é o interessante também, que assim, é uma corrida que tem uma visão diferente dessas outras corridas que acontece aí pelo mundo, né? Então, assim, é um momento de você conhecer um outro trabalhador que trabalha numa outra escola, é um momento que a gente tenta ali incentivar o trabalhador a fazer uma atividade física, que isso é importante para ele. Isso que eu estava até separado aqui, que não é para atletas experientes, né? Isso. Ela é para qualquer associado, pode participar, como a Cris falou, e também a importância de incentivar a atividade física dentro da categoria, né, Emerson? E tanto é, Felipe, isso que a gente tem a corrida e tem a caminhada também. Então, aquela pessoa que, não, mas eu não corro, eu não consigo correr, não tem problema. Pode fazer a caminhada. Isso. Então, assim, tem essa opção. As divulgações vão ser mais ou menos em março, para ficar bem atento aí. No início de março a gente já começa a divulgar. E a corrida vai acontecer dia 26 de abril. Então, um pouco diferente do que acontece os outros anos, por causa da nossa festa de 45 anos, né? E a ideia, ela nasceu mesmo principalmente, assim, para integrar a mulher. Nós já havíamos tentado, até nessa diretoria, acredito que as outras também. Eu estava conversando isso com a doutora Rogerlan e ela pontuou isso. Cris, nós havíamos tentado o futsal feminino, né? O futebol feminino. Nessa categoria nós tentamos o vôlei, né? Tivemos algumas outras modalidades. Teve beach tênis, que chegou a tentativa também. Mas o que realmente deu certo e tem dado certo todo ano é a corrida de rua. Então, e a mulher, ela anda em conjunto, né? Em bando. Em família, em família. Então, ela pode levar o filho, né? Pode levar o esposo, pode levar o companheiro, a companheira, né? E é para categoria. Tô falando da mulher, porque a gente havia corrido atrás para ter uma modalidade para agregar a mulherada, e não deu certo. Mas a corrida é um momento familiar, é um momento muito legal. E como nós sabemos, né, que os homens chegam no final de semana, eles vão para o futebol, não digo todos, né, mas assim, muitos gostam do futebol. Tá escutando aí, né, Júlio? E vai mesmo. É bom que vá, porque desestressa e tal. E é um momento, num final de semana, a mulher tem as atividades dela do final de semana, né, não que é exclusivo a ela, inclusive penso e reforço que pode ser dividida as tarefas para que ela também tenha vários finais de semana para ela
descontrair, mas nós pensamos muito nisso, né? Essa é uma fala que, e eu conversando com a doutora Rogelã, ela falou, Cris, a mulher, ela tem essas obrigações que a gente sabe que é um pouco a mais, que as coisas estão mudando, mas a gente estava pensando nesse momento dela descontrair. Então, é para a categoria, e a gente vê as famílias estarem juntas e também essa comunhão entre as escolas. Né? No momento do pódio, no momento das premiações, a gente fala muito o nome da escola de onde a gente veio, e é muito legal isso. Não, perfeito. Né? E aí a gente passa para a Copa Futsal, né? Que chega nesse ano em sua 17ª edição. Cris, o que representa esse número, né? 17 edições de Copa Futsal já. Isso, 17 anos buscando entregar o melhor. E assim, eu não consigo ver o SAENG fazendo mais ou menos, sabe? Entregando, chamando a categoria para abrir aí, trazer as equipes que estão dentro das escolas. E o que é interessante é que nessa diretoria nós começamos com as inscrições individuais, né, Emerson? Isso. Por quê? O que acontece? Muitas vezes o associado ele fica desmotivado porque ele é bom de bola ou ele gosta de uma bola, às vezes ele não é tão bom assim, mas gosta de jogar uma bola e não tem ali na escola X um time. Mas ele vai se inscrever, ele entra como uma inscrição individual e aí ele vai sendo agregado às equipes que estão sendo formadas, né? Isso, e como tem aquele negócio, né, no regulamento, tem que jogar. Pelo menos 5 minutos, todo mundo tem que jogar. Então, acaba que essa integração ela vai acontecer de uma maneira ou de outra, mas a pessoa vai ter a oportunidade de se divertir junto com seus colegas, né? Afinal, são todos auxiliares de administração escolar. E eu acho interessante também essa questão do 17º, é o número que nos mostra que a Copa realmente deu certo, que veio para ficar, porque se fosse um evento mais ou menos, um evento não teria se repetido 17 vezes, né? Isso. E ela é uma daquelas que a gente fala, né? Passou a pandemia, passou tudo e ela voltou. E ela voltou crescendo, ano após ano, edição após edição, a gente volta a ter mais participantes, mais times participando também. Então, assim, a Copa é um sucesso, né? A gente pode garantir que a Copa é um dos grandes sucessos dos eventos do sindicato. Acho que todos os eventos, eles acabaram tendo um grande sucesso. A gente falou no último episódio sobre o Dia da Mulher, que vem esse ano novamente. Aí a gente está falando da 7ª edição da corrida e da 17ª edição da Copa, para ver como é que nosso calendário é recheado de eventos também, que é o que eu falei, mais benefícios. Você é associado, você vai poder participar disso tudo, né? Fica mais um motivo para você entrar aí no site, clicar lá na aba Filia-se e fazer sua inscrição. E Cris, ainda sobre a Copa, né? Qual que é o principal objetivo? A gente falou da integração na corrida, mas só que esse talvez seja o grande benefício que traz a Copa Futsal, né? Todo ano, quando termina, a gente faz um programa especial sobre a edição, e os meninos que vieram no ano passado do GB, ele falou, cara, eu fiz amigos que são amigos da minha vida. A final que foi disputada, os dois times, eles jogam juntos fora do calendário da Copa, eles jogam juntos, eles montaram um time entre eles para competir fora da Copa Futsal também. Então é muito isso também da integração, né, Cris? Sim, é esse momento muito legal, no momento dos jogos, né? Quem acompanha e nos auxilia é o Marcelo, né? O Marcelo sempre está junto com a gente, como técnico ali. E essa integração, né? Essa conversa entre um e outro, acontece da gente fazer os jogos em algumas escolas, então a gente vai num ambiente que o outro trabalha, então é muito interessante. E também, né, nós fazemos muitos jogos ali no Arte Clube, no Santa Teresa, e muitas famílias têm ido, sabe? Vai criança, vai a mulherada junto, vai o amigo que é lá da escola que vai junto. E aí de lá já passa para tomar alguma coisa, toma um açaí, fica de boa. Então, assim, tem sido momentos muito agradáveis e muito saudáveis. Tem sido muito bom. Ótimo. E, Cris, passa uns detalhes aí que já tem aí da Copa Futsal. A gente já tem alguma data, a gente já tem quem vai poder participar. Eu como fico é que até vai ser? sem ar, sabe, Felipe? Porque tem muita programação, né, Emerson? E eu fico aqui preocupada para não passar a informação errada. Assim como eu falei da corrida, que é para ficar atento, que é no início de março nós temos a divulgação das datas e a corrida vai ser em abril. A Copa Futsal, a gente tem uma previsão para inscrições mais para o final de março, tá? A previsão para que essa primeira rodada comece é para maio, né? Então, nós vamos deixar um tempo muito legal, grande mesmo, para que eles possam fazer as inscrições e ficarem atentos ao nosso congresso técnico,
né, Emerson? Muito importante quando você faz as inscrições, montou o seu time, a gente te ajuda a montar, né? O Marcelo tem um trabalho muito legal com as equipes e a gente ajunta, eu estou junto, a gente faz juntos, monta as equipes e depois vem o congresso técnico com data previamente marcada. Este ano nós queremos muito fazer de forma presencial, a gente está buscando aí para ter essa interação, tomar um café junto com os meninos lá. Só para ficar certinho como o regulamento diz, é reunião técnica. Reunião técnica, isso. É só para a pessoa não ir procurar congresso e não achar. Isso. Eu fico com um pé lá, outro cá, aprendendo sobre essas questões do esporte, mas eu chego lá. Então, ficar atento, porque nesse momento dessa reunião, é o momento da gente acertar, assim, as arestas dos times, do regulamento. A gente abre, né, Emerson? Tão legal isso, porque o nosso associado, ele tem a possibilidade de trazer a opinião dele, a gente discute de uma forma muito democrática, sabe, Felipe? É muito legal. Então, naquele momento ali, não precisa que todos estejam, mas o representante das equipes estejam, né? Nós sempre fazíamos de forma híbrida, talvez a gente siga assim, mas a gente está trabalhando isso, mas vai ser ali no SAMG para recebê-los ali no melhor dia, num dia legal, vai ser divulgado com antecedência, num horário que dá para todo mundo. Não, perfeito. Não, acho que falamos tudo, né, que a gente tinha para falar sobre os assuntos, sobre filiação, sobre a Copa, sobre a corrida. Aí eu vou devolver a bola para vocês fazerem suas considerações finais para a gente encaminhando para o final de mais um SAENG Podcast. Como eu comecei com o Emerson, vou passar a bola primeiro para ele. Emerson, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na nossa mesa e fique à vontade para dar o seu recado. Bem, acho que diante de tudo que foi falado, gente, é muito importante a sua filiação. A gente precisa desse apoio da classe para que a gente possa brigar por vocês. Então, assim, quando a diretoria aqui, ela representa a classe como um todo, não representa o Emerson, a Cris, o Bizarre, não. É a classe como um todo. Então, a gente precisa que vocês participem das assembleias, que você filie-se, esteja junto com a gente para a gente poder fortalecer a nossa categoria e melhorar. Certo. E já passa a bola direto para a Cris também, para ela dar o seu recado final, Cris. Não sei se você reparou, Felipe, o Emerson veio com a camisa do ano passado. Eu vim do 5º ano aqui, ó, da corrida. E a gente tem preparado com muito carinho, né? A cada ano, buscando inovar, buscar, né, novidades, buscando aquilo que o associado deseja, né? O que é em falta para ele, o que ele deseja, tanto da questão da saúde, dos serviços, como a questão também da diversão, do momento de descontrair. E isso que o Emerson falou, né? Eu acho que se a gente pensasse só no que é de luta, já era o suficiente para estar junto aqui com a categoria. E a gente tem buscado mais ainda. Espero, desejo que a gente possa fazer ainda mais. Que Deus possa nos dar força, sabedoria para que a gente siga aí e possa fazer mais pela categoria. Não, perfeito. Cris, e só um adendo, Felipe, antes de você terminar, não foi combinado, né? Não foi. É verdade. Ele veio com uma camisa de um ano e eu vim com a do outro para mostrar aí que a gente tá junto e misturado, né? Tá no mesmo pensamento, né, Emerson? Não, perfeito. Agradeço também a participação de todo mundo que está aí nos assistindo, nos escutando nos agregadores de podcast ou no YouTube. Fique atento aos canais de comunicação do SAI para ficar sempre bem informado, tanto podcast quanto o nosso WhatsApp, redes sociais, o nosso Instagram, nosso site, e-mail. Você que é da categoria sabe que a gente faz a principal forma de comunicação é diretamente com vocês através do e-mail cadastrado. Então, se você não está recebendo e-mail, entra lá no CInfo e refaça o seu cadastro de e-mail. Porque às vezes tem um bloqueio, né? A gente sempre fala, algumas escolas, elas acabam bloqueando e-mails de fora. E aí acabam bloqueando os nossos e-mails. Então, se você não está recebendo, entra lá, troca seu e-mail, bota um e-mail pessoal que você passa a receber tudo que a gente faz dentro do nosso sindicato. E convido a todos para continuar sintonizados aqui no nosso podcast. Os próximos episódios vêm aí de 15 em 15 dias. Você tem um SAENG Podcast, um programa novo sobre um assunto interessante. Afinal de contas, todos os assuntos são voltados para a categoria, são voltados para você, trabalhador. Então, eu sou o Felipe Drummond, me despeço de todos vocês. SAENG Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.